Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui hoje num dia muito especial. Estamos inaugurando o estúdio de podcast da Fax, o Podfax. E hoje não poderia ser diferente. Eu convidei dois irmãos de maçonaria, o nosso coordenador do curso de Direito, o professor Tiago Salim, para estar conosco. Convidei nosso professor também, irmão de maçonaria, Diego Barbosa. E o Éder, representando os alunos, que é meu irmão também. E hoje vamos conversar um pouquinho, vamos testar os equipamentos, vamos ver como funciona isso. Regados é um bom bate-papo e é um bom vinho. Tiago, faça as honras e se apresente, meu irmão. Sou o Tiago Salim, coordenador do curso de Direito da Fax. Agradecer ao nosso diretor pelo convite, o nosso diretor Pinho. Agradecer também a presença do nosso professor Diego, do nosso aluno Éder. E agradecer a todos os colaboradores da Fax e os nossos alunos da Fax. Diego Barbosa. Vamos lá, Diego Barbosa, você é professor na Fax, né, essa honrada faculdade. Atualmente sou vice-presidente também da OAB. Estamos aqui hoje para um bate-papo, para a gente trocar uma ideia, né? Parabenizar a Fax por essa estrutura aqui. Acho que hoje deve ser o podcast mais estruturado da cidade. Só de olhar aqui rápido a gente vê a qualidade dos equipamentos. Então, parabéns ao Pinho aí, nosso CEO da Fax, né? Nosso irmão Éder aí também, aluno. Então vamos lá, que eu acho que a gente vai trocar umas ideias legais hoje. Éder, e aí? Fale um pouquinho quem é o Éder. Meu nome é Éder de Pinho, sou aqui representando os alunos da Fax, né? Faço parte da primeira turma de Direito. Nós estamos no quarto período agora. E é uma honra estar aqui representando todos os alunos e ver toda essa estrutura, né? Que a Fax é muito interessante. A Fax disponibilizando uma estrutura tão moderna para que os alunos possam aí agregar cada vez mais conhecimento e possam utilizar dessa estrutura, que eu tenho certeza que vão tirar um ótimo proveito de todos os cursos, não só do curso de Direito, mas eu tenho certeza que todos os alunos poderão tirar um bom proveito dessa sala. O que é importante nós salientar é qual a função desse estúdio, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela tem que trabalhar a favor da educação. E com esse intuito, nós montamos esse estúdio, fizemos esse investimento e vamos disponibilizá-lo eles para os coordenadores e assim sucessivamente para todos os professores. Nós acreditamos que essa ferramenta ela pode ser muito útil porque além de você comunicar, né, você pode ensinar também. Nós temos o auditório aqui também, onde as pessoas e os alunos poderão estar assistindo ao vivo, né, as transmissões. E eu acredito que nós, através das estruturas de Facebook, Instagram, YouTube, nós vamos conseguir abranger muitas pessoas. E aí nós teremos aí vários convidados, conforme as demandas de cada curso, as demandas de cada professor. E eu tenho certeza que o professor, na área que ele atua, tem conhecimento e ele vai trará pessoas que também vão agregar mais conhecimento. Isso é muito legal porque vai ser um bate-papo. E eu acho que o objetivo de um podcast é esse. É você conversar, você interagir com as pessoas e fazer com que fluam aí os conhecimentos de maneira homogênea e natural. Eu acho que isso é importante, né? E eu vejo, Tiago, que você já tem vários projetos, né? Inclusive já tem professores na fila de espera, é isso? Nós temos vários professores, porque a Fax, Pinho, ela dá essa oportunidade, a exemplo dos nossos projetos de extensão. A faculdade dá essa liberdade para os professores e para os nossos alunos a criarem um projeto. E o professor Diego está na fila de espera e ele vai fazer o projeto de extensão aqui na sala do Podfax. Sério, Diego? Já está com o projeto marcado, né? Um projeto marcado, estou em parceria com a professora Silmara. Não posso entregar ainda o que vai ser, né? Vamos manter esse suspense aí, mas a gente está junto com a professora Silmara elaborando algo para a gente poder trazer para cá, trazer o projeto de extensão, fazer ele acontecer aqui no nosso podcast. Olha que bacana, já pensou? Acesso à tecnologia, acesso à informação e justamente num projeto de extensão, né? Isso é muito bacana, eu tenho certeza que vão aproveitar bastante. E você, Éder, como a cabeça pensante, já tem algo planejado aí para o estúdio? Vamos. Temos projetos já, falar como o Diego falou, né? Não podemos entregar, mas eu tenho certeza que vai ter projetos muito interessantes aqui, né? Tem alguns alunos que já estavam falando, quando souberam que nós estaremos vindo aqui fazer os testes, já estavam comentando como iria funcionar. Então, eu tenho certeza que tem várias pessoas que já estão tendo projetos pensados aqui para o nosso podcast. Eu já vi alguns alunos que estavam marcando horários para vir visitar, para vir conhecer. Eu acho que essa ansiedade de conhecer o novo, né, de entender um pouquinho sobre isso, porque o podcast aqui na nossa região é uma coisa nova, no Brasil também, não é uma coisa muito velha, né? Mas o podcast ele vem ganhando força nos últimos tempos aí, e essa nova forma de se comunicar, né, está deixando os canais de televisão, os canais normais, habituais que assistíamos,
meio de forma retrógrada, né? Porque eu acredito muito dessa forma de comunicação, uma forma objetiva, né? Uma forma rápida e conclusiva. Falando nisso, Éder, nós temos uma ampulheta aí, né? Vire a ampulheta que ela vai marcar 1 hora para nós aí. E diz que o que você não conseguir resolver numa reunião em 1 hora, você Já. não resolve mais. Então, a ampulhetazinha, ela serve para nós estarmos doutrinados aí. Tiago, fala um pouquinho de você. Quem é o Tiago Salim? Cheguei aqui em Altamira no ano de 2014 e trabalhar como advogado no PDRS Xingu, PDRSX, Plano de Desenvolvimento Regional e Sustentável do Xingu, onde passei 2 anos como advogado e, paralelo a isso, fiquei 4 anos como procurador da Secretaria de Meio Ambiente, entre 2014 e 2018. E fui para Anapu, ser procurador-geral, passei 6 meses como procurador-geral. Fui para Brasília, joguei para Brasília, minha esposa teve que ir para Brasília e eu acompanhei. E retornei para cá em 2020. Aí também trabalhei na procuradoria, na licitação, durante 1 ano e meio. E montei meu escritório. Eu adoro essa cidade, né? A gente não escolhe a cidade que vai nascer, mas escolhe a cidade que quer viver para sempre. Eu escolhi Altamira porque eu sou apaixonado por essa cidade. Que bacana. E quais as áreas do direito que você gosta de atuar, além de ser coordenador e professor? Hoje, 80% da minha advocacia é na área ambiental. Eu peguei esse feeling, digamos assim, na Secretaria do Ambiente durante 4 anos e me especializei nessa área ambiental. E fui para a docência, que é minha paixão, a docência, e estamos aí, seguindo como professor e como coordenador agora da FACS, do curso de Direito. Firme e forte, né? Firme e forte. Diego, e você? Diego é filho da terra, né? Sou filho de casa. Olha aí, muito bacana. Está em Altamira, está em casa, né? Mas antes de falar sobre mim, tem até uma história que a gente pode até contar aqui, da época que tu era procurador. Sim, sim. Mas a gente deixa para depois. Olha só, tem spoiler, Ah, né? tem história ainda aqui para contar. Legal. Mas bem, acho que você é um pouco mais filosófico. Quando a gente pergunta quem é você, a gente tende a dar uma ideia utilitarista de quem a gente é. Não, sou advogado e professor, mas a resposta do quem a gente é muito profundo, né? Então, vou dar uma resposta utilitarista que é a mais fácil no momento. Sou Diego Barbosa, né? Sou advogado e professor. Eu digo que eu tenho as duas profissões, são duas profissões que eu amo de paixão. Sou filho de Altamira, e aí como a saga de todo estudante que era daqui, quando não tinha fax, tinha que sair para estudar na capital, estudar em Santarém e depois voltar formado. Então eu fiz a saga de que muitas pessoas fizeram em Altamira, né? E aí estudei em Belém, formei e não tinha planos de voltar no início, eu já ia meter a cara no mestrado, mas eu recebi um convite do Ministério Público. E aí vim para cá e atuei 1 ano como assessor jurídico no Ministério Público aqui em Altamira. Depois disso, saí do Ministério Público, fui para a Prefeitura, e aí fui procurador adjunto durante alguns meses, e aí assumi a Procuradoria-Geral em gestões passadas. E aí passei ali 5, 6 anos como procurador-geral, saí e montei o escritório, né? Aí hoje toco no escritório, sou gestor do meu escritório, digo que sou dono do escritório, porque a gente faz mais o papel de gestor, né? Hoje a gente cuida de uma carteira de clientes, mas a gente tem a missão de gerir ali o escritório. E sou professor, já estou nessa missão. Acho que ser professor de fato é um sacerdócio, né? E estou aqui já há 4 anos e meio nesse sacerdócio da sala de aula. É um negócio que é apaixonado. Eu entrei na pandemia para ser professor, então tive a experiência da videoaula, que não é tão agradável assim. Então acho que essa diferença do curso presencial na FACS, 100% presencial, faz toda a diferença, tá? Então eu tinha alunos, né? Tu tá lá com a câmera desligada, e aí você tá dando aula e falando para você mesmo, que nem o aluno abre a câmera. Você começa a conversar ali sozinho. Vocês estão me escutando? Tá todo mundo aí? Tem alguém aí? Aí alguém fala assim, tô aqui, professor. E o restante? Aí um silêncio. Aí, pessoal, posso continuar dando aula? Não, professor, aqui travou. Professor, eu saí rapidinho para fazer o jantar. Então a gente teve essa dificuldade, mas superado isso, quando a gente entra na sala de aula, é maravilhoso, é uma paixão. E aí eu digo, então o curso 100% presencial da FACS, ele tem esse diferencial, né? Que a gente não precisa passar por essa situação. E é isso. Também faço parte do sistema OAB, né? Entrei na OAB na Comissão de Direito Público, na época estava como procurador do município, aí trilhei um caminho no sistema OAB de comissões, entre comissões que são comissões temáticas que aproximam
a OAB da sociedade, né, e faz um trabalho legal. E aí procura comissão de direito público, depois migrei para a comissão de prerrogativas, e aí fui presidente da comissão de prerrogativas numa outra gestão, e atualmente estou como vice-presidente da ordem, aí, junto com a doutora Renata, que é a nossa presidente. Que bacana. Muito Caminhando. legal, né? A Renata, ela representa muito bem a ordem, né? Eu gosto muito dela, gosto muito dos rumos que a OAB tomaram, né? Faz muitos anos que a OAB ela vem se destacando e fazendo um trabalho muito bonito na sociedade, atuando muito bem na sociedade, né? E isso mérito dos presidentes e da diretoria que assim passou. E Diego, qual a área que você gosta de atuar, além de ser professor? Na área jurídica, o que você gosta de atuar? Na área jurídica, hoje o escritório ele tem focado boa parte da sua atenção para as ações de direito público, né? São ações voltadas contra os entes públicos, município, estado e a União. Tá? A gente tem várias ações, por exemplo, de cobrança de credores que não receberam por mudança de gestão, e a gente sabe que infelizmente tem muito isso. Muda a gestão, aí deixa de pagar, se perde ali no meio das folhas de pagamento. Então a gente tem atuado muito nessas cobranças, algumas ações envolvendo concurso público. Inclusive a gente teve agora uma grata notícia que depois de acho, quase 4 anos de ação, uma candidata do último concurso público foi chamada agora, então 4 anos aí lutando. Então a gente tem atuado majoritariamente na área do direito público, mas eu também tenho parcerias, né, dentro do direito trabalhista e do direito criminal. Aí são advogados que trabalham no meu escritório, Sim. que atuam nessas áreas. Bacana. Então, a gente trabalha com essas especialidades aí. Legal. Éder de Pinho. Quem é o Éder de Pinho? Quem é o Éder de Pinho? O Éder de Pinho já está aqui em Altamira há 21 anos, não mais, 2025, 24 anos, já 23 anos já morando em Altamira. Veio para Altamira por causa do irmão mais velho, que veio para cá, né? Que é o... Quem é o irmão mais velho? Quem é o irmão mais velho? E vim ser professor também, olha só, né? Vim atuar na área de cursos de informática, né? Então, iniciei a carreira aqui também nos cursos de informática, trabalhei muito tempo dando aula. Inclusive, o legal é que hoje, o Pinho até comentou sobre isso, né? Hoje tem professores meus da Fax que foram meus alunos. Eu tenho um professor que ele foi meu aluno no curso de informática, que hoje é meu professor no curso de direito. Né? Colegas de turma que foram meus alunos. Então, é bacana. Então, atuei muito tempo como professor, depois técnico em TI, né? Trabalho na área de TI também já há muito tempo. Atualmente sou sócio do escritório contábil da Cardoso Pereira, né? E estou fazendo um curso de direito, né? É um pouquinho velho já, né? Uns 40 anos, mas acho interessante que depois de um tempo, quando você volta a estudar, parece que tem um gostinho diferente. Parece que você não está fazendo por obrigação, você está fazendo por uma vocação que gosta, né? Acho que é bem interessante. E hoje, fazendo o curso de direito, esperando se formar logo aí mais 2 anos e meio, para, se Deus quiser, ter tudo certo, atuando na área dos colegas. Primeira turma, olha a responsabilidade, né? A primeira turma da Fax, né? E é importante salientar isso, que a gente almeja muito essa questão, né, da qualidade, essa questão de fazer com que o aluno realmente tenha contato com os professores, aulas presenciais, porque eu acho que é de crucial importância ter esse contato. Você perceber a dificuldade dos alunos, você ter esse cerne, esse núcleo, que é uma sala de aula, onde que as experiências e as dificuldades são compartilhadas, né? E eu percebo que nós temos aí, nas nossas turmas, assim, alunos dedicados, né? E é como o Éder falou, eu acho que essa situação de você fazer uma faculdade por opção sua e não por imposição da família ou por necessidade de fazer 18 anos e tal, ela traz um amadurecimento maior e faz com que o aluno realmente tenha consciência, né, de aprender. E o que eu sempre falo, uma grande diferença entre você decorar e você aprender, né? E geralmente o aluno maduro, ele tem essa percepção, ele aprende, ele absorve, porque eu acho que vem muitas experiências do dia a dia, vem muita coisa que ele aprendeu durante o decorrer da vida, e muita coisa que ele aprende com o professor e que ele já consegue colocar em prática, né, nas experiências dele. Então isso é muito bacana, né, interessante. E você, Thiago, você pensa dessa forma? O que você tem Em relação à faculdade presencial, eu sou muito adepto à faculdade presencial. Para mim tem que ser assim. Não menosprezando. Sim, lógico. Tem que ser assim. Eu dando maturidade, adquirimos a maturidade como professor. Você numa sala presencial,
você consegue olhar para o aluno, e pelo brilho do olhar do aluno, você sabe que ele entendeu. E pelo outro olhar dele, às vezes, assim, só o professor percebe isso, na hora da aula. Você vê que ele não entendeu. Ninguém precisa ele pedir para ele repetir. Se a professora não entende, não. O professor olhando já sabe que ele entendeu. E o professor vai. Então, esse é o diferencial da aula presencial, onde todo mundo ganha, tanto o aluno quanto o professor. Tinha essa visão. Essa é a mágica da sala de aula, né? A gente consegue, olhando o aluno, ter essa noção, entendeu, não entendeu, e aí a gente, acho que isso é legal também. Faz quantos anos já que você leciona, Diego? 4 anos e meio. 4 anos e Você meio. está Já. formado quase. Não, eu chego às vezes em sala de aula, porque o aluno olha assim, professor, você não trouxe material? Eu falei, meu pincel. Tá tudo aqui já. E professor, você decora? Eu falei, não é que eu decorei, eu aprendi, são 4 anos e meio, né, dando a disciplina. Aí eu brinco com os alunos, quando determinada disciplina que eu tô lá, Direito Civil, parte geral. Tô ministrando aula, aí o aluno, professor, tal. Eu falei, se tu me esperar 5 minutos, eu te respondo isso. Não, professor, eu falei, me espera 5 minutos, porque eu tô te contando uma história. E eu já sei essa história e eu sei qual é a dúvida. Então não te preocupa que eu já te respondo. E aí a gente vai respondendo todas as perguntas, porque já sabe, falei, ó, tô há 4 anos e meio na sala de aula, tendo essa experiência. Então já tem aquelas dúvidas certas dos alunos, já tem aquele trecho ali que sabe que é um pouco mais complexo. Então você tenta. Eu digo assim, ó, galera, se vocês não entenderem, vocês falam, levanta a mão, eu fico de cabeça para baixo para explicar. Meu compromisso com vocês é que vocês saiam daqui entendendo tudo. Tá? Então, eu sempre digo, eu gosto de dizer que é o seguinte, o papel do professor, o professor está realizado quando ele se torna inútil. O papel do professor é esse. Pelo menos na minha concepção, assim. Eu sou muito feliz quando eu me torno inútil para os meus alunos. E aí eu sou uma boa lembrança. Só. Por quê? Parece pesado, né? Mas é porque eu acho que o professor, ele vai ter que se despir daquela vaidade de que ele sabe tudo. E então, se ele sabe o que ele sabe, ele tem que passar para o outro. E ele passa para o aluno. Quando eu digo que a sala de aula é sacerdócio, é muito verdade que eu tenho para mim. Então, assim, eu vou ensinar tudo que eu sei. Quando o aluno aprende tudo, ele não precisa mais de mim. Então, eu sou inútil para ele. Então, eu realizei a minha missão de sala de aula. Eu sou uma boa lembrança para o meu aluno. Poxa, o professor Diego me ensinou tudo. Eu vi que o professor Diego não ficou guardando conhecimento. Ele me entregou tudo que ele tinha. Não me serve mais, ele é inútil, mas eu tenho uma boa lembrança dele. Ele foi um bom professor de sala de aula. Essa é a minha missão, Pinho. É me tornar forte, né? É me tornar inútil para os meus alunos. Aqui tudo estamos em fase experimental, né? Assim como Mateus. Então ensinar é um sacerdócio, é isso? Sacerdócio. Olha só. Tá vendo? Nós estamos num local aqui que é sagrado. Isso aqui tem uma história religiosa, né? Então isso é importante, porque nós vamos ganhar um créditozinho aí com o Padre Pix, né? Mas nós saindo um pouquinho da área da sala de aula e de colégio, eu fiquei curioso aí com o que vocês comentaram aí da questão do que aconteceu, Diego. Conta pra nós esse fato do Thiago. O Thiago, ele conta melhor do que eu, porque ele viveu na versão... Acho que estava se formando, né? Estava indo para Altamira. Eu estava voltando para Altamira. Estava voltando para Altamira, o Diego. Aí o nosso irmão Valdivino, certo. Como ele sabia que eu estava na prefeitura trabalhando já há bastante tempo, ele chegou para mim e falou: "Ô Thiago, você consegue arrumar alguma coisa para o meu sobrinho que está vindo para Altamira?" Eu falei: "Eu acho que eu vou atrás, vou ver, preparo o currículo dele, me enviou o currículo do Diego." Aí tentei ali, mas ficou por ali, não deu muita importância, que ele também não me cobrou. E o tempo se passou. E não consegui o emprego do Diego. Aí eu fui fazer o meu mestrado. Eu precisava da autorização do procurador. E a gente não se conhecia, né? E a gente não se conhecia. Aí quando eu fui pegar a autorização do procurador, quem era? Meu chefe. Diego Barbosa. O cara que não conseguiu O cara que ele não conseguiu emprego era o meu chefe. E a grande pergunta é, ele concedeu? Concedeu. Ah, então no final deu tudo certo, né? Mas Ele chegou para um professor pedindo licença para estudo, como é que o professor diz não? Mas ele sabia que você não tinha conseguido emprego?
Ele Não, sabia. não sabia. Não, não dessa sabia. história. Então, Depois eu fui contar para ele a história. É. Mas é interessante, né? Eu acho que essas nuances da vida é interessante, né? Essas oportunidades que nos são dadas de conhecer pessoas e ter relacionamento com pessoas. Isso é importantíssimo. E é o que eu sempre falo, toda pessoa que você conhece é uma porta que você abre. Sim. De repente, o interior dela você ainda não sabe, né? Mas amanhã ou depois você, de repente, precisa de entrar, conhecer, e essa pessoa pode lhe ajudar. Eu tenho muita conexão com pessoas, eu respeito muito pessoas e gosto muito de pessoas. Porque eu acho que o que nós levamos da vida é isso, né? Não é nada material, não é nada... É conhecimento e relacionamento. E isso é bacana, eu acho que isso me ajuda muito. Como o Éder falou anteriormente, nós chegamos, eu particularmente, vim primeiro 25 anos atrás para Altamira, não conhecia uma alma viva. E o não conhecer ninguém, antes de eu sair de lá, tinha uma pessoa que eu gostava muito, que era um amigo meu, que o apelido dele era Lancha, era um senhor idoso que jogava pádel comigo. E ele percebeu que eu estava nervoso, e ele, chegando o dia, né, eu ansioso, né, e tal, ele, Pinho, tu tá nervoso por quê? E eu falei, Lancha, eu tô indo embora, né, e tu tá preocupado com o que não é o que tu quer? Tu não optou por isso? Tu não quer expandir os teus negócios e tal? Eu disse, sim. Mas então qual a tua preocupação? Eu falei, não, não é o profissional. A minha preocupação é as pessoas que eu vou encontrar lá. Que aqui eu tenho um grupo de amigos, eu tenho pessoas que eu conheço todo mundo, né? Conheço ainda de todo mundo, então é fácil. Aí ele perguntou pra mim, ele era muito sábio, ele falou pra mim, Pinho, qual tipo de pessoa que você se relaciona aqui em Concórdia? Eu falei, olha, eu tenho vários amigos, né? Eu tenho pessoas do bem, pessoas assim, assado, pessoas, desde a pessoa mais humilde, tem pessoas mais elevadas, mas pessoas do meio, pessoas assim, desse meio, assim, assado. Falou, então pronto. É esse tipo de pessoa que você vai encontrar lá. Eu disse, mas como é que eu vou encontrar esse tipo de pessoa lá que, né, eu não sei quem são as pessoas. Ele falou, isso não tem a ver com as pessoas que você vai encontrar. Tem a ver com as pessoas que você se sente bem. Então, automaticamente, você, quando estiver lá, quando você se sentir bem ao lado de uma pessoa, são pessoas iguais às pessoas aqui. Se você aqui se sentir bem ao lado de pessoas de má índole, lá você ia se sentir bem ao lado de pessoas má índole. Então, isso é normal. Nós temos naturalmente, né, uma peneira que nos faz sentir bem ou mal. Então, é o que eu digo, relacionamento nos faz isso. Nos faz estar próximo de pessoas que nós temos afinidade. Né? Então isso é importante. E no meio jurídico isso se vê muito, né? Vocês devem ter muitas experiências sobre isso, né? Porque os clientes que vão até vocês, as pessoas que vão até vocês, trazem experiências diferentes e com testemunhas diferentes, com um relacionamento diferente, de várias formas, vários lugares, né? Eu creio que é mais ou menos isso, Diego, me corrija se eu estiver errado. É isso, são histórias e histórias. Cada cliente que senta na tua mesa é uma história. Cada pessoa é um universo, né? Começa aí, cada pessoa é um universo. Então, quando a pessoa senta, o cliente sentou na tua mesa, ele está colocando um problema dele que ou está afetando o patrimônio, né? E o patrimônio é algo que você lutou a vida inteira para construir, então isso é importante. Ou ele está afetando a vida pessoal, a vida íntima dele, é um casamento, é alguma coisa. Então você tem que prestar muita atenção, trabalhar com atenção essa pessoa, as informações que ele traz. E aí isso, você vai sentindo até afinidade, né, por um cliente ou outro. Tem cliente que é passageiro, que ele passou a resolver o problema e tchau. Tem cliente que acaba virando amigo ali com o tempo. E aí ele já gosta do teu atendimento, fica no teu escritório, vira amigo, tem um problema, tem outro para resolver. Aí você vira o amigo resolvedor de problemas daquela pessoa. Eu digo que às vezes é isso. O advogado se torna um amigo resolvedor de problemas. Tem pessoas que só têm problemas, né? Que bom, que bom, que bom que ela né? tem problemas e que bom que tem gente para resolver. Eu falo isso também. Principalmente no comércio, né? Você que está no comércio, na maioria das vezes você está resolvendo problemas. Se você é um vendedor, a pessoa vai comprar uma TV nova, é porque a TV dela deu problema. Se você trabalha com manutenção de computadores, que é o meu caso, é porque deu problema. Prestador de serviço, eu falei, na maioria das vezes os prestadores de serviços, eles sobrevivem resolvendo problemas. Então nós temos que encarar esses problemas de forma natural, né? E eu creio que o caso de vocês é um pouquinho mais delicado, vai muito mais longe, porque todas as pessoas que batem na porta de vocês, eles vêm com um problema para resolver. Não existe uma pessoa que chega lá, olha, eu tenho a solução, eu vim aqui só te entregar o dinheiro, né? Como tu lida com isso, Thiago? Essa situação de você ser meio que psicólogo, meio que ter que trabalhar um pouco com a razão, um pouco com o coração, você consegue balancear, equilibrar isso? Normalmente, quando o cliente te procura, ele não te procura com a razão, né? Ele te procura com a emoção que
tem que resolver o problema. Às vezes ele está ali na espinha de alguma situação, de algum caso da vida dele, o patrimônio. E se você não derrotar ali, unir todas as forças para resolver o problema dele, como que você vai resolver de uma determinada forma? Olha, você vai sair vitorioso. Às vezes tem um meio termo de determinada situação, problema. Mas o advogado, esse é o meu pensamento, ele às vezes pode parecer até uma arma. Uma vez eu escutei isso de um palestrante e falou, olha, não é só o mau médico que é uma arma. O mau advogado também é uma arma. Porque se ele não souber tratar o problema e for um mau advogado, ele pode acabar com a vida do cliente, acabar com o patrimônio do cliente, acabar com a família do cliente, acabar com tudo, toda a construção de uma vida. E eu tenho esse pensamento. E sempre tá com bastante responsabilidade em cada processo. Ele pode gerar um outro problema para o cliente, né? Pode gerar um outro problema. Ao invés de ser a solução, ele ser mais Ao problema. invés de ser o amigo resolvedor, vai ser o amigo gerador de problemas. E Diego, você tem alguma história inusitada de cliente que você possa compartilhar, sem compartilhar nome e alguma coisa que você acha que passou por alguma situação delicada? História ele sempre tem, que ele fala na aula, mas ele não Olha aí. compartilha nome. Não, sem nome, sem Sem nomes. nomes, sem nomes. Deixa eu pensar aqui uma história de um cliente, Uma situação. uma situação mais engraçada. Vamos conversando enquanto eu penso aqui. Enquanto você pensa, Matheus, por gentileza, Matheus, traga o vinho, que o Diego, eu acho que ele está um pouco de sede. Isso vai aguçar os pensamentos. Isso aqui vai deixar o negócio mais... Por gentileza, alcança pro Éder aí, por favor. Tá na porta aí. Pois é. E então, e você tem alguma história? O Thiago, pela gargalhada que ele deu, ele tem. O Thiago tem mais A gente tem que peneirar as experiências, histórias, né? diversificadas. Eu lembrei de uma história logo quando eu iniciei a advocacia, eu iniciei na área criminal. Eu recebi um contato, fui atender uma cliente na penitenciária feminina. E por incrível que pareça, a penitenciária feminina é a que mais tem problema, diferente da masculina. A mais tensa é a penitenciária feminina. Porque se a gente passar na frente de uma penitenciária masculina, você vê a mãe, a avó com colchão, um ventilador, levando dinheiro. Mas quando você passa numa penitenciária feminina, você não vê nem mãe, nem avó, nem pai. Então é como se fosse um abandono mesmo das detentas. E eu fui atender essa cliente. E fui atender uma vez, 2 vezes, aí fui conhecer a história dela, ela tinha assassinado o marido dela. Uma casinha, né? Tinha planejado a morte do marido dela. E comecei a atuar no processo e chegou um determinado momento que ela me pediu para fazer uma visita íntima. Uma visita íntima. Apaixonou pelo advogado. Eu saí de lá, pensei, refleti, se ela matou o marido dela aqui, Que ela amava o que ela vai fazer com o advogado. Aí eu desisti. Eu acho que elas estavam tanto quanto insatisfeitas de repente, né? Ai. Diz, olha, agora você me tira daqui, eu me tira daqui. E ela devia amar muito, né, o marido. Rapaz, complicado. Não, mas a advocacia, histórias e histórias. Eu lembrei de uma aqui que é muito engraçada. Quando a gente trabalha com direito de família também, né? Que faz parte do direito civil. E eu lembrei de uma petição que eu peguei, era um divórcio. O cara entrou em divórcio contra a mulher. Estava em Belém na época ainda. Só que eu acho que hoje a gente já trabalha com uma advocacia mais limpa, mais enxuta, trazendo o fato, ó, casado, quer divorciar, divorcia. A gente já não tem mais, mas antigamente não. Antigamente tinha muito, ela me traiu, foi isso, juntava foto com amante e tal. E eu lembro desse caso. Eu tinha acabado de formar, estava em Belém, aí juntamos 3 amigos. Vamos abrir um escritório. Acho que foi a maior loucura da minha vida, assim. Sem grana, sem nada. Decidimos pegar, eu lembro que eu peguei emprestado R$2.000. Olha só. E eu falei, vamos. Aí a gente alugou uma sala que já tinha central e uma mesinha de madeira. Eu falei, pronto, tava completa. Central, uma mesa de madeira e um armário. Não preciso de mais nada, vou começar a trabalhar. E aí bateu essa mulher lá no escritório. Não, porque meu marido entrou com uma ação de divórcio. Eu falei, tudo bem,
o número do processo, a gente fechou o contrato, fazer a defesa dela, né? Pra gente trabalhar na divisão de bens. E aí, na época era processo físico, porque hoje os processos são todos digitais no sistema, na época não. Tinha uns calhamaços de papel para poder manusear. E eu fui até o fórum para fazer carga dos processos. Era assim que a gente chamava, né? Fazer carga dos processos. Aí era um processo grande, peguei, tinha DVD no processo. Tinha DVD no processo. O negócio, peguei o processo e fui pro escritório estudar o processo. O cara não satisfeito, ele só queria divorciar, ele queria expor a mulher. Aí ele começava assim, queria divorciar porque ela traiu ele e ela andava com um amante à luz do dia de mão dada no comércio do Guamá. Olha aí. E ele contratou... Fazendo exposição da figura. Fazendo exposição. E ele contratou Gravou um DVD. Gravou Ela num passeando. DVD dela passeando. Tinha fotos e vídeos dela andando de mão dada com o amante. Porque ela andava pelas ruas do Guamá. E aí juntou assim, tudo que ele pôde fazer para colocar a vida dela no processo, ele fez. E tudo dentro do CD. Hoje em dia a gente já não vê mais tanto isso, né? Assim, divorciou, só quer divorciar e pronto. Tá casado, tem direito a divórcio, Código Civil garante divórcio, pronto. Mas antigamente tinha muito essa exposição. Então acho que era isso. Foi basicamente ver toda a vida íntima da cliente ali, né? Consultando o processo. Aí depois ela, tá vendo, doutor? Eu sei que ele botou imagens, eu sei que ele contratou alguém. Tem uma foto minha entrando no motel. Aí ele tinha uma mesa e um ar-condicionado. Ele tinha que assistir o DVD em casa. Né? Tinha que ir pra casa pra assistir o Tem que DVD. ir para casa para assistir o DVD. Mas acho que são essas histórias que a gente vai acumulando. Mas a advocacia, ela é muito... Acho que ela é muito assim, isso foi uma fase da vida, né? E depois a gente vai evoluindo, que acho que esse é o papel de todo mundo, ir evoluindo na vida. E depois que eu vim para Altamira, e a gente percebe com o tempo que a advocacia ela é um jogo de xadrez. Ela vai muito da tua experiência, saber quem é o outro oponente, como é que tu vai jogar as peças. E aí tem um caso que talvez não seja engraçado, mas é um dos casos que eu digo que foi um dos casos mais emblemáticos na carreira. Né? Que a gente apresentou uma solução para o cliente que foi... No fim, eu sabia que a gente ia conseguir algo, mas nem eu esperava tanto. Né? E aí a gente estava falando agora dos ramos de escritório, e no ramo de cobrança contra o ente público, o cliente chegou desesperado no escritório. Assim, então, doutor, a prefeitura entrou com uma ação, ele fornecia itens básicos, não me paga tantos meses, e entrou com uma ação para eu fornecer uma multa diária de valor altíssimo para eu fornecer em 72 horas. 72 horas ele tinha um prazo sob multa se ele não fornecesse o material. Aí eu falei, cara, é um material básico, né, que você tem que fornecer, mas tá te devendo quanto tempo? Tá me devendo há mais de 6 meses, eu não consigo manter estoque assim. Falei, vamos pensar. E peguei para resolver o caso do cliente, fechamos o contrato de honorário e tal. E aí, dica para os alunos, fechem sempre contrato antes. Tem que colocar Spoiler, isso. vai dar Spoiler da vida profissional. Feche o contrato antes, né? Mas esse cliente foi tranquilo. Mas nós pegamos um problema, que era um grande problema. Ele já tinha uma liminar contra ele, dizendo que ele tinha que fornecer em 72 horas, sob pena de multa diária, né? Multa financeira diária. E aí a gente pegou o caso, e aí eu falei assim, eu preciso atacar de todos os lados. Então eu sei que vai dar fim de semana, eu preciso atacar de todos os lados. Aí a gente subiu um agravo para o tribunal, a gente entrou com uma cautelar para o juiz pedindo a reconsideração, né? E entrei com uma peça também de pedido de reconsideração. Não deu uma hora, o advogado da outra parte, o advogado do município me liga. Doutor, como é que você faz um negócio desse? Se a gente paralisar esse serviço, a cidade para. Eu falei, meu amigo, eu não tenho culpa, meu cliente também não. E aí a gente começou numa fase de negociação. Só que ia dar fim de semana. E tanto a outra parte quanto eu tava com medo de não ter uma decisão ou ter uma decisão. E aí a gente ia parar talvez a cidade. Sei que no fim das contas, com medo de tantos instrumentos jurídicos que a gente usou, um para Belém, 2 aqui na comarca. Aí me ligaram, vamos fazer um acordo. Falei, opa, como é que é o acordo? Não, a gente vai pagar seu cliente, tantos por cento do seu cliente, ele fornece os produtos. Isso era quase que véspera de Natal. Tanto que a última parcela pagaram para o meu cliente dia 24 de dezembro. Entreguei para ele, falei, tá aqui teu presente de Natal, tá feito, passamos o fim de ano, todo mundo com peru na mesa. Feliz da vida. Todo mundo feliz, cliente feliz, advogado feliz. Então acho que a advocacia é muito isso, né? O cliente chegou desesperado.
lá no escritório. Sim. E aí a gente entregou um grande acordo para ele que nem ele esperava. E confesso que até a gente achou que não ia acontecer, né? Mas aí o cliente sai feliz, sai satisfeito. Acho que esse é o sacerdócio da sala de aula, né? Você se tornar inútil para o aluno é você entregar um resultado para o cliente. Acho que esse é o objetivo da advocacia. É porque, pro leigo, e aí me coloco eu na situação de cliente, que não tem conhecimento, que às vezes está com um problema do tamanho do mundo, que às vezes não foi nem ocasionado por ele, e aí abre um leque enorme, né? Tributário, trabalhista e tantos outros, né? Você acaba recorrendo né, aos advogados, né? E realmente é importante você sentir confiança, você sentir que você está tendo uma pessoa que ele transmite isso, ele transmite conhecimento. É o que eu sempre falo. Você tem que se sentir seguro por aquela pessoa, assim como você tem que se sentir seguro por um médico, que você está entregando a sua vida na mão dele. Advogado não é diferente. Na minha concepção, não, né? Porque ele está cuidando da saúde dos seus bens, ou muitas vezes de alguma situação que vai deixar você livre, ou então você encarcerado, né? Então isso é muito sério. E assim como eu falo para todos os nossos alunos de enfermagem, ou então de fisioterapia, da área de saúde, assim eu falo também quando nós temos a cerimônia do Vademecum, né, para os alunos. Os clientes vão depositar a responsabilidade, o sonho, ou então a liberdade dele na sua mão. Então isso tem que ser levado a sério, né? Porque se não for levado a sério, muitas vezes, se a pessoa analisar que aquele é só mais um caso, né? Aquele pode até passar, ele vai preso, mas tem uma máxima que eu gosto muito também que fala que a gente engana alguns por algum tempo, mas não todos pelo tempo todo. Então, de repente, você vai ludibriar um cliente, ou dois, mas quando a sociedade perceber que você não está exercendo seu papel, o seu comprometimento com as causas e não está entregando realmente para o cliente que você promete, você vai estar fadado ao fracasso, né? E Altamira, principalmente, isso funciona muito bem. As pessoas se comunicam muito bem. Eu falo isso para todos os meus colegas que aqui chegam. Olha, através da ação comercial, e aí, tem oportunidade? Eu falei, tem muita oportunidade. Altamira é uma terra de imigrantes. As pessoas vêm para cá. Então, Altamira, 80% das pessoas são migrantes. Poucas pessoas são, eu falo de 50, 60 anos atrás, são nativos. Né? A maioria é migrante. Então, quando as pessoas chegam aqui, esses migrantes entendem essa dificuldade que essas pessoas têm, porque eles passaram por isso. E eu sou uma prova disso, porque eu cheguei em Altamira, fui muito bem recepcionado, as pessoas me tratavam super bem e elogiavam meu trabalho, falavam que eu ia evoluir, que eu ia crescer muito. E eu ficava até meio pasmo, porque as pessoas realmente, né, têm esse acalento, esse aconchego, porque elas passaram por isso. Depois você vai entendendo, né, vai entendendo o porquê. E Altamira é próspera por isso. O boca a boca funciona muito bem. E para nós prestadores de serviços, que eu sou enquanto faculdade de prestador de serviço, enquanto performance, informática, manutenção, prestador de serviço, e vocês, advogados, também são prestadores de serviços, para nós é muito bom, porque todo serviço que você executa com excelência, pode ter certeza que vai ser reverberado aí por muitas pessoas, né? Então isso é bacana. Mas passando um pouquinho de professor, passamos um pouquinho na área profissional, jurídica, né? Vamos falar um pouquinho da vida pessoal. Lembro-me eu que há poucos dias atrás eu conheci o atleta Thiago Salim. O homem começou a jogar pickleball. Meu amigo estava todo dia na quadra jogando pickleball, atleta nato. Eu falei, meu Deus do céu. E detalhe, com habilidade, né? Mas de repente a carreira dele deu um fim ali, não sei o que aconteceu, não sei se ele rompeu com o patrocinador, o que aconteceu. Thiago, o que aconteceu? Que você, sumariamente, assim, repentinamente, você cancelou sua carreira de atleta? Na verdade, esse esporte, essa modalidade do pickleball, é uma modalidade nova, né, que surgiu agora nos Estados Unidos e está chegando no Brasil com força mesmo. E até nós reunimos um grupo para jogar ali na Arena Xingu, salvo engano. Só que aí começou a não dar quórum. Até chamei o professor Diego, falei, professor Diego, vamos lá jogar pickleball. Também pelo nome não quis ir. Aí, eu falei, não, vamos pro beach. O pessoal migrou todo mundo pro beach tênis. Porque o beach tênis dá quórum. Tem bastante gente jogando já.
Professor Thiago, e para quem não conhece o que é o pickleball, explica. É como se fosse um tênis de mesa, tá? Mas é 4 jogadores, bola vai, bola vem, raquete. Eu fui, assim, não conhecia nada. Despretensiosamente. Joga na quadra, joga na areia. Na quadra, Na quadra. na quadra, cimento, piso. Mas aí o pessoal foi todo mundo pro beach tênis, né? E o pickleball ficou meio desamparado, mas agora está voltando e talvez a gente volte aí. Então é um objetivo para 2025 você voltar. Eu gostei demais desse esporte. Que bacana. Ficou bom. E detalhe, ele jogou direitinho, para quem não tinha habilidade, né? Isso para quem vem do tênis, para quem vem do beach tênis, tem um pouco mais facilidade, porque é um jogo de raquete também. E o Thiago não tinha muita habilidade com raquete, né? O contato com raquete. Ele começou a jogar, impressionou, dar o trabalho pessoal lá. Eu fiquei, olha, ele não tem preguiça, né? E o nosso professor Diego é uma pessoa adepta do CrossFit, é isso, Diego? 6 meses no ano sim, 6 meses não. Curto crossfit e corrida. Acho que são meus esportes de paixão. Assim, já tentei, passei por academia, passei por luta, tudo, mas crossfit e corrida são 2 esportes que me prenderam e já tem um tempo nessa história, né? Crossfit é uma seita, né, na verdade. Você entra, já treinou crossfit também, revelações, né, Pim? revelações. Revelações aqui. Faz o corte. Crossfit é quase que uma seita. Você entra e você começa, mas eu não dou conta. Aí tu corre, pula uma corda, sobe numa barra, aí tu pega 20 quilos, 30, 40, 100. Aí tu se empolga. E aí você não quer mais parar. Mas sou apaixonado por cross. Treino crossfit desde 2016. Mas de vez em quando dou umas paradas de 2, 3 meses, que é pra descansar o corpo, dar aquela engordada pra poder voltar. Uma gordurinha Pra pra ter queimar. alguma gordurinha pra senão- queimar. E corrida também. Corrida é algo que eu sou apaixonado. Você consegue correr quantos quilômetros? Prova mais longa, e eu acho que mais longa e mais difícil que eu fiz foi a que a gente vai lá pra Serrinha, que dá 22 quilômetros alguma coisa, que são várias ladeiras, né? São 22 quilômetros e 21 ladeiras. É a chamada Corrida pela Vida aqui em Altamira. Uma corrida sensacional, assim. Você corre, é tão gostoso correr ali, você vai se empolgando com as histórias, com as pessoas que estão correndo, um pela superação, o outro correndo por esporte, o outro que está correndo por promessa. E aí você vai, acho que foi 22 quilômetros. A minha maratona aí já andei. Que bacana. Mas É querem mais. interessante, né? E Altamira tem muitos adeptos, né? Tanto no ciclismo quanto no atletismo. É impressionante como as pessoas correm aqui, né? A Qualquer corrida é 500, 600 pessoas. E a corrida ela é um esporte. Ela é um esporte que abraça todo mundo, né? Você consegue colocar um tênis e sair para correr. Sim. Eu acho que ela é um esporte democrático. Sim, tá? sim. E aí Acessível é um também, esporte né? acessível. Aí vão vir as críticas. Mas tem tênis de R$ 2.000, tem tênis de R$ 3.000. Tem, como todo esporte. Se eu quiser andar de bicicleta hoje, fazer ciclismo com uma bike de 60 mil, tem. Para fazer triatlo, né? Mas também tem a bike de R$ 1.000 que você consegue pedalar. Então a mesma coisa, ou a corrida. Você está começando, você consegue comprar um tênis de R$ 300 ali e sair para correr, meu irmão. Melhorou, juntou uma grana, tem de Recebeu 500. patrocínio. Recebeu patrocínio. Thiago é um patrocinado no pickleball. E você vai. Então, acho que a corrida tem essa vantagem. Ela é um esporte democrático, né? Acho que você consegue. E nós temos vários exemplos, né? O Usain Bolt e tal, são pessoas que Sim. vêm de países extremamente humildes, né? E que realmente treinam sem condições mínimas, né? E eu concordo com você, o esporte, ele abre portas e ele realmente, ele faz com que o que impera lá não é a sua qualidade, ou então o seu status social ou financeiro, e sim a sua habilidade, a sua dedicação, né? Nós em Santa Catarina, lá funciona muito bem o esporte. E é um meio socializador. Tipo, nós temos em Santa Catarina o JASC, que é Jogos Abertos de Santa Catarina, que é muito bem articulado, muito bem organizado por todas as cidades do estado. E então os estados, as cidades, elas investem muito em escolinhas para os alunos, porque elas querem participar do JASC e ter aí as suas premiações como uma mini Olimpíada a nível estadual. E eu particularmente tive a oportunidade de treinar judô, treinei judô profissionalmente. Minha irmã treinou xadrez também, já sul-americano. E o Éder treinou xadrez, né? Então, ou seja, e lá eu vi que nós tínhamos oportunidade. Nós somos de família muito humilde, de bairro muito humilde.
E o esporte nos possibilitou nós estarmos na sociedade, lá no centro da cidade, ao lado das pessoas, né, abastadas e de igual para igual. Então mostrou que realmente o que determinaria se nós iríamos evoluir ou não, tanto no esporte como na vida, porque isso traz para a vida, é a sua dedicação. Então foi muito bacana, muito, muito legal. E você, Éder, treinou judô? Não, tu treinou xadrez. Xadrez, judô, fui pouquíssimo tempo, mas eu joguei xadrez durante muito tempo. Na realidade, como eu tinha problema no coração quando eu era mais novo, então eu não podia participar de muitos esportes físicos, né? Então eu fui mais para a parte intelectual. Então, eu jogava xadrez. Eu lembro que na época que eu estava, acho que na quarta, quinta série do ensino primário, foi quando as escolas de Santa Catarina começaram a implantar o xadrez como matéria escolar. Disciplina Foi obrigatória. uma disciplina obrigatória. Então, a nossa escola ela tinha um projeto piloto que teve uma aulinha de xadrez. Então, eu ia, aprendi a jogar xadrez, ensinei minha irmã a jogar xadrez, a Elisa, né? Nossa irmã que depois, inclusive, despontou muito mais do que eu. Ela se tornou jogadora profissional, representava a nossa cidade, né? Jogando xadrez. Mas é muito interessante. Então, participava em campeonatos de xadrez, feiras de ciência da escola, eu participava muito também. Tudo que era parte intelectual estava no meio. Cantava, né? Eu era cantor também. Vai dar uma palhinha hoje pra gente. Não dá mais. Infelizmente, essa habilidade eu perdi. E então eu sempre fui mais para essa área, por causa do meu problema que eu tinha, mais para a parte intelectual. Não podia fazer muito esforço físico, mas aí depois fiquei velho e podia fazer esforço físico, mas o corpo já não queria mais. Tava só na parte intelectual, né? Eu sou adepto dos esportes eletrônicos, né? Eu digo que eu sou representante dos esportes eletrônicos da família, né? Enquanto nós temos o Pinho, que é o atleta, né? O jogador de beach tênis, tá? O jogador de tênis. É o cara... eu represento na parte eletrônica da família. Precisa, é importante, né? Nós temos É que... importante, tem que O equilíbrio, tem que ter equilíbrio é tudo. equilíbrio. Né, não é? Mas tu tá com um projeto aí, não tá com um projeto aí? Família malhando? Como é que é isso Tá aí? todo mundo indo pra academia, a esposa indo à noite com os meninos, eu tô indo no horário de meio-dia, né? Faltam uns dias, vai outros, né? Tá mais faltando do que indo, mas o projeto tá firme, né? Há muito tempo atrás, lá no sul andava muito de O bicicleta. esporte tá indo. Vamos dar um corte. Matheus? Eu gostava muito quando eu morava lá no sul de andar de bicicleta, né? Então, quando eu cheguei em Altamira, o Pinho já vai lembrar da história. Já começou a dar risada. Eu gostava de andar de bicicleta. Eu tentava ser atleta, eu tentava. Eu queria, né? Cheguei em Altamira, lá eu tinha meus amigos que andavam de bicicleta. Então, vou comprar uma bicicleta pra andar de bicicleta. Fazia mountain bike com meus amigos. Aí eu, Pinho, vou comprar uma bicicleta. Aí Pinho, Éder. E o pessoal andava de bicicleta na época aqui em Altamira, mas andava de bicicleta pra ir pro trabalho, né? Ninguém, não tinha hoje, o que tem hoje, né? Os ciclistas e tal. E eu falei, não, vou comprar uma bicicleta. Aí o Pinho, Éder, tu não vai andar, Éder. Não tem ninguém que anda aqui, tu não vai andar de bicicleta. Não, vou andar de bicicleta. Fui lá, comprei a bicicleta top, né? Top, caríssima, tal. O Pinho olhava pra mim e falava assim, cara, tu não vai usar essa bicicleta. Mas, né, andei 3 vezes na bicicleta. Nunca mais Parou. andei, tive que vender a bicicleta. Naquela época não tinha os grupos de ciclismo que tem hoje, que hoje, né, realmente se tornou um esporte. Aí foi o quê? O negócio foi voltar para os esportes eletrônicos. E minha vida foi voltar pro computador, abandonei os esportes físicos, mas só academia hoje. A tecnologia, ela sempre favorece, né? Eu acho interessante. Eu sou um cara que sobrevivo ainda à tecnologia, sempre investindo. E por isso essa questão do estúdio. Eu acho que todo investimento em fase de tecnologia ela tem retorno, porque é o nosso guia, né? Hoje, se formos analisar, hoje a tecnologia com as IAs que estão aí para nos ajudar, nos auxiliar, né? Estão fazendo coisas maravilhosas. Um futuro um tanto quanto preocupante de uma forma, mas também um tanto quanto orientado e induzido pelas IAs. Eu, particularmente, sou a favor da tecnologia. Eu acho que temos que ter ela, mas de forma racional e controlada, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Hoje nós temos várias IAs, a gente utiliza muito no dia a dia. Inclusive, nós temos IAs aí na área do direito. Eu sei que o professor Diego aí andou fazendo curso, se aperfeiçoando, se qualificando. Explica um pouquinho para nós aí no que ela pode ajudar na área do direito, professor. Assim, Pinho, eu sempre fui fã de tecnologia, né? E aí eu vou voltar um pouco lá atrás, porque eu lembro que tu tinha uma loja Performer ali na Djalma. Sim. Cara, eu era criança, eu passava por lá e ficava, o computador game, o computador não sei o quê. Então eu sempre gostei. Não era o Éder da vida aí, que foi pra TI, que sabe tudo, mas eu sempre gostei. Então, e a vida sempre um computadorzinho legal ali, tentando montar uma coisa ou outra. E aí, quando a gente já fala de tecnologia, de inteligência artificial, né?
E aí eu acho que é o último nível de tecnologia que a gente tem hoje no mercado. Você falou uma coisa assim que talvez o futuro seja preocupante, né? Recentemente eu vi uma frase que ele dizia assim, que a inteligência artificial ela veio para nos dar tempo de lembrar de ser humano. Nossa, Aí, profundo. profundo. A inteligência artificial ela veio para devolver o tempo que a gente perdeu. Porque a geração dos nossos avós, dos nossos pais, eles meio que deixaram de viver para só trabalhar, né? Aquela assim, preciso construir algo, preciso construir, e é um trabalho repetitivo. E a inteligência artificial, eu tinha a mesma preocupação com o futuro, eu ficava assim, chegou um negócio que hoje consegue fazer o que eu faço enquanto advogado. E aí eu comecei a me atualizar, saí esse último fim de semana de um curso oferecido pela OAB aqui em Altamira e tal, para os advogados e acadêmicos. E eu senti essa impressão. Eu falei, não, a inteligência artificial ela não veio roubar meu lugar, ela veio para me dar tempo. Então, ela veio para eu poder conseguir sair do escritório 5 da tarde e curtir com a minha filha. Que bacana. Que antigamente ficava até 10 da noite fazendo petição. Hoje, com o auxílio da IA, e ela não faz por mim, ela me auxilia, é importante frisar isso, eu consigo sair bem mais cedo, a gente consegue otimizar tempo. Então hoje, quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial na advocacia, eu vejo um futuro muito promissor. Né? A gente fez no curso, a gente pegou um exemplo de um escritório, esse escritório que faz, por exemplo, ação para banco, ação de cobrança. Então, o banco tem muita inadimplência, contrata um escritório que distribui várias ações por dia. Tem uma inteligência artificial que ela consegue fazer 50 petições, e aí tem um robô que protocola 50 petições em 2 minutos. É 1 minuto praticamente para fazer as ações e 1 minuto para protocolar. E isso na prática, sem o IA, quanto tempo demora? Há muito tempo. Sim. Uma, Se- uma petição, quanto tempo demoraria sim a pessoa. Tá, se for uma petição que tu já tem um modelo ali, por exemplo, petição de banco, tu só basicamente preenche os dados ali. A defesa é que é difícil, né? A gente que faz a defesa é que é complicado. Mas para um escritório contratado, ele faria a petição ali numa manhã e levaria uma tarde protocolando, um dia por petição. Vamos colocar aí. Resumiu em 2 minutos. Resumiu em 2 minutos. Né? 50 dias em 50 dias em 2 minutos. Tá? Eu vou te dar um exemplo prático meu escritório. A gente criou, depois do curso, a gente fez o treinamento e criamos um assistente de IA para fazer a análise processual. Contra razões de uma apelação, que é uma peça, né, muito técnica que a gente tem que fazer, ou seja, a pessoa perdeu e aí ela apelou. Meu cliente que ganhou, a gente tinha que apresentar as razões por que ele ganhou, deixando um português bem claro aqui. Então eu teria que analisar todo o processo, qual foram os nossos argumentos da petição inicial, destacar isso para o desembargador. O que a gente fez? A gente treinou um assistente de inteligência artificial, criamos um assistente para o escritório, baixamos o processo e jogamos para o assistente. Falou, me indica as contradições desse processo. E ele me indicou. Eu falei, quais foram os argumentos do juiz que concordam com o meu cliente? São esses. Agora vamos elaborar uma petição nesse sentido. Uma petição que talvez eu levaria ali 1 dia e meio, meio dia assim, metade de um dia para analisar, metade de um dia para escrever, né? E às vezes leva até mais, até 2 dias para escrever. Um negócio que eu levaria 2 dias aí, a gente conseguiu fazer ali. Isso por preciosismo, porque tudo que a IA foi fazendo eu fui corrigindo para ver se estava tudo ok, revisando. A gente trabalha com preciosismo muito grande no escritório para não ter erro. O que eu ia fazer em 2 dias, Pim? Sem sacanagem, em 10 minutos estava pronto. Que bacana. Que bacana. O que isso acontece? Eu devolvo muito mais rápido uma resposta para o cliente. Mais eficiente e mais eficaz. Muito mais. E sem contar aqui, a IA, enquanto eu leio um processo, ela lê 50. Ela lê 50 livros ao mesmo tempo. Ela lê 50 leis ao mesmo tempo. É fora da curva, né? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial trazendo mais tempo para a advocacia, isso falando enquanto advogado. E falando enquanto jurisdicionado, ou seja, o cliente, o cidadão comum, ela vai facilitar muito, ela vai trazer solução mais rápida para o problema. Porque não é só o advogado. O advogado usa IA, o juiz hoje usa IA, o Ministério Público usa inteligência artificial. Tu imagina, se eu consigo reduzir de 2 dias para 1 dia, o juiz consegue reduzir o dele de 2 dias também para 1 dia, a gente consegue entregar uma resposta muito mais rápida para o jurisdicionado, para o cliente. Então eu acredito que a IA ela vai nos trazer tempo para ser humano. Aí é o tempo que eu tenho para aproveitar minha filha. É o tempo que eu tenho para vir aqui para o podcast conversar. Olha aí. É o tempo que a gente tem para interagir, para a gente ser humano de verdade. Enquanto trabalho repetitivo, deixa as máquinas Fazerem o trabalho. Sem dúvidas. Que bacana. Eu acho interessante também, acho extremamente interessante.
E tenho sempre boas experiências com IA. Eu utilizo, por exemplo, algumas IAs. Hoje, a minha agenda diária eu já faço com IA. Eu E é lembro. muito bacana, assim, porque através do WhatsApp tem uma IA que você manda o áudio, ela já lhe agenda, já sincroniza com o Google Agenda ou então com a agenda da Microsoft. Então é muito bacana, eu acho que realmente é interessante. O importante é saber utilizar, porque o que é interessante salientar é que, no final das contas, a decisão sempre vai ser do ser humano. Uhum. E eu acho que isso é importante que você falou do preciosismo, né? De você rever, de você olhar e tal. Você vai revisar. Então, o tempo que você vai gastar na revisão e tal, para que realmente saia algo que está conectado ou então seja coadunando com o que você pensa e o que é realmente a realidade que você quer defender. Eu acho que isso é importante, né? Porque algumas pessoas têm aquela falsa ilusão de que, vou fazer e vou mandar. Pode até fazer, mas é importante revisar, né? É importante você estar sempre no controle da máquina, Sim. né? Porque então, assim, você tá ratificando o teu conhecimento, né? Você já tem experiência de IA, Thiago? Pickleball tem IA também, não? Não tem. E essa resposta rápida do judiciário, do advogado também, essa resposta do judiciário, é um dos maiores pleitos do cidadão, né, do jurisdicionado. É o que? Ter a resposta rápida, para não ficar com aquela sensação de demora, sensação de impunidade. Né? Infelizmente, hoje é o gargalo do judiciário, né? É a Que demora. de repente isso vai melhorar com as IAs, né? A Eu acho que de ideia é repente os essa. processos vão deixar de ser acumulativos e vai ser mais dinâmico, né? O próprio sistema brasileiro já tem algumas IAs que são Sim. desenvolvidas próprios pelo governo brasileiro, né? Nós já temos duas IAs que o STF está desenvolvendo, Uhum. uma para separar casos, para fazer jurisprudências, Sim. nesse sentido. Então, o próprio governo já está investido nas IAs brasileiras direcionadas, porque o interessante da IA é que muitas vezes, falando agora como aluno da faculdade, né, que as faculdades acharam Olha. que a IA seria o quê? Seria o fim dos alunos, né? Uhum. O aluno joga na IA e realmente o que o Pinho falou é interessante. A IA, quando ela é bem utilizada, né, quando você sabe utilizar a IA da forma correta, ela é muito útil. E ela também pode ser muito inútil, porque o aluno que só vai lá, joga a pergunta que o professor colocou e copia e cola a resposta, na maioria das vezes você pode estar copiando a resposta errada, porque a IA, ela erra também. O que é a IA? A IA é um banco de dados armazenado com informações, e ela vai se autoalimentando. Então, muitas vezes o que o Diego faz de verificar, fazer o texto e corrigir, quando ele corrige, se ele colocar, isso é interessante, se ele pegar e ir lá na IA e colocar assim, você está errada, ela vai verificar, não, realmente eu estou errada. E o que ela vai fazer? Com essa informação, na próxima pergunta, ela vai corrigir, ela não vai mais dar a informação errada. Então, isso é que é interessante. Então, a ferramenta, quando bem utilizada, ela vai ajudar o aluno a estudar muito mais, porque ao invés do aluno perder tempo indo atrás de várias leituras, ele vai conseguir tudo um compilado. Só que ele vai ter que ler. Então, é aí que muitas vezes o aluno se perde. O aluno quer pegar, copiar e colar a resposta. Na maioria das vezes vai copiar e colar a resposta errada. Então, quando você consegue configurar a IA, que foi o que você fez, você criou um prompt, Exatamente. você criou um prompt direcionado para o que você quer. Isso se torna muito mais assertivo porque ela vai buscar num campo específico que tu determinou. Né? Então, quando a pessoa entende o que a IA faz, por exemplo, a IA do celular do Pinho, ela vai entender a rotina dele. Então, ela já vai conseguir adaptar as respostas dela para a rotina. Ela vai entender, que tal hora ele está se acordando, que tal hora ele faz isso. Então, ela vai se adaptando. Quando você tem a IA jurídica, ela vai fazer isso. Da mesma forma que você vai ter a médica, você vai ter outras áreas que ela vai evoluir também. Mas, assim, tudo isso são os seres humanos que vão ter que corrigi-la. E o fato de você simplesmente pegar e jogar lá a informação e tirar, não funciona. Dica para os alunos que querem usar IA, não adianta fazer assim. Não adianta jogar lá, copiar e colar a resposta, porque na maioria das vezes ela está incompleta ou ela está errada. Então ela só vai começar a funcionar da forma correta quando ela começar a entender como você atua. E aí ela vai conseguir te direcionar para a área certa. E Éder, tu sendo da área da TI, tu sabe melhor que eu. A gente chama isso de refinamento de prompt, né? A gente tem um comando e a gente vai refinando ele. Até que chegar um momento que a tarefa que eu der, ela vai me entregar pronta. E aí eu já não tenho mais o trabalho de revisar situação. Vou revisar ela no todo, mas não tenho mais que revisar cada artigo, cada jurisprudência. Então, assim, é fascinante. Eu, apaixonado por tecnologia, eu estou apaixonado em IA. Eu acho que ela facilita muito a vida. Isso é importante, né? E eu acho que usando ela a favor da tecnologia, da educação, do conhecimento, isso vai ser muito bacana.
É importante salientar que estamos usando aqui no nosso estúdio também, né, tecnologia, né? E eu fiz questão de trazer aí, além da tecnologia, um estudo que nós fizemos alguns anos atrás, contratamos uma pessoa para falar um pouquinho, né, para fazer uns estudos aí das expedições que tiveram aqui no Pará, ou seja, da expedição que veio a Altamira. Então nós temos aqui no mini auditório aqui uma coleção de livros e uma coleção de quadros pintados que foi da descoberta de Altamira de 1884, que inclusive tivemos um príncipe aqui em Altamira, o príncipe de Prússia, não sei se você já conseguiu ver. Então, muito bacana, você conseguiu olhar os quadros, Diego? Eu dei uma olhada ali nos quadros, né? Eu sou muito apaixonado, sou apaixonado pela advocacia, pela sala de aula e pela história de Altamira. sou o último dos românticos. Eu sou muito apaixonado e eu vi os quadros aqui, né? Então convido os alunos, quem puder vir para cá conhecer a galeria, tá muito bonito, Pinho. E é muito engraçado, porque você falou que se você veio para Altamira, né? Você falou, eu sou um dos imigrantes, e outros imigrantes me abraçaram aqui. E Altamira surge de uma imigração, né? Ela surge, na verdade, de uma missão, a missão Tavaquara. Então a gente tem os jesuítas vindo para essa região e, consequentemente, criando Altamira ali. Primeiro era um acampamento de missões religiosas, a missão Tavaquara, e aí depois a gente transforma isso no aldeamento de Altamira e transforma em Altamira. E os quadros que tem aqui na galeria, né? Ele traduz isso muito legal, traz a primeira vinda do príncipe da Prússia aqui. A gente tem outras missões que aconteceram, então, parabéns. Eu acho que a gente consegue misturar tecnologia com história. A Fax está de parabéns. Obrigado. Então, você que é aluno da Fax, ou você que não é aluno da Fax e quer vir aqui conhecer o nosso estúdio, conhecer a nossa galeria, venha conhecer. E vamos ficando por aqui. Eu quero aqui agradecer ao professor Thiago Salim, nosso coordenador. Quero aqui agradecer ao Diego, nosso professor. O Hélio, nosso aluno, por esse bate-papo, assim, eu acho que foi uma experiência muito bacana. Deu para nós refinar algumas coisas aqui. Percebi que a gente não consegue comer muito e falar, nem beber muito e falar, mas acho que o importante é isso, estarmos refinando aí. E fica aqui meu agradecimento aí a vocês e tenho certeza que essa ferramenta na mão de vocês vai ter muito sucesso aí com os nossos alunos na área de direito. Obrigado aí e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Foi, Piá!